Oi, gente. Aqui é o pastor Marcos Granconato. Eu estou gravando mais um vídeo aqui para o nosso canal e quero aproveitar para pedir para você se inscrever no nosso canal. Vá lá, se inscreva no canal, dê lá o seu like e compartilhe, enfim, com outras pessoas para que a gente consiga ir crescendo aí um pouquinho mais no canal. O nosso canal é pequenininho lá, mas tá devagarinho, quem sabe vai crescendo mais. Hoje eu quero falar sobre um tema que é relacionado a calvinismo e arminianismo, que é muito comum, as pessoas falam bastante sobre isso, que é a eleição pela presciência. Porque o que acontece? Vocês sabem, o ponto central que é rejeitado pelo arminianismo, quando olha para o calvinismo, o ponto central é a doutrina da eleição. E a forma de explicar que os arminianos adotam para a doutrina da eleição, que é uma doutrina que está na Bíblia, não tem como fugir, então a forma como eles usam para defender a eleição que está nas Escrituras é afirmar a eleição pela presciência, que eu já vou explicar o que é. Agora, notem bem, é muito importante que, antes de tudo, abrindo aqui um parênteses aqui, fazer uma consideração preliminar, saber que o João Calvino não foi, como dizem aí as pessoas, né? Alguns pastores falam, alguns crentes comuns também falam isso, falam ou dão a entender que João Calvino ele foi um homem que despertou a atenção para a doutrina da eleição e escreveu vastamente sobre a predestinação, aí vários livros, várias obras, as institutas da religião cristã, segundo alguns pensam, né, os 4 volumes, que é a obra principal, a obra magna de João Calvino. Alguns pensam que são tratados, né, ali, vastos tratados ali, escritos, uma grande obra produzida para defender a doutrina da predestinação. Olha, gente, nada mais longe da verdade, isso não aconteceu. Você pode se assustar com o que eu vou dizer agora, mas João Calvino não falou muito sobre a predestinação, não. Ele não falou. Na realidade, se você olhar os 4 volumes das Institutas, são 4 volumes, eu já os li já faz algum tempo, e você vai perceber que o João Calvino ele só trata da doutrina da eleição, predestinação, esses temas mais controvertidos, ele só trata desse tema no livro 3, nos capítulos 21 a 24, é isso? 21 a 24, volume 3, e isso aí abrange menos de 100 páginas de toda essa obra gigantesca, uma obra grande, que é as Institutas da Religião Cristã. Então não foi a ênfase dele, João Calvino não ficava lá brigando pela predestinação e discutindo, né? Isso não aconteceu. Na verdade, o que aconteceu é que no século posterior à morte de João Calvino, no século XVII, ocorreu que houve uma mudança no modo como a teologia passou a se comportar nos arraiais calvinistas. E foi adotada uma abordagem mais aristotélica. E por causa disso, então, os teólogos calvinistas, eles tentaram buscar, atendendo às expectativas e às tendências intelectuais da Universidade de Pádua, no norte da Itália, eles buscando atender essas expectativas intelectuais propostas por essa universidade, eles tentaram descobrir um princípio unificador da ciência, né, chamada teologia. E o princípio unificador que eles encontraram, que eles propuseram, foi a doutrina da predestinação, foi a doutrina da eleição, da predestinação, soberania divina e tudo mais. É a partir daí que o calvinismo passa a ser caracterizado por uma forte ênfase nesse tema. Mas o João Calvino, no século anterior, ele não foi assim, ele não dava essa ênfase toda. Então, muito cuidado, até vocês que são críticos aí do calvinismo, né, que vivem chutando João Calvino, xingando João Calvino, ele é o Deus que ele criou, Deus é o diabo, é o diabo.
Não, não diga coisas sem primeiro conhecer de fato a história, ler os livros dele, ler as obras dele. Não faça isso, porque você pode cair no ridículo, né? As pessoas que estudam, as pessoas que conhecem, que leem, elas vão olhar para suas observações e vão chacoalhar a cabeça dizendo, meu Deus, coitado dessa pessoa, né? Tá dizendo coisas aí sem saber. Então é legal a gente debater teologia, a gente discutir essas coisas, mas né, vamos saber o que estamos falando, senão é melhor a gente ficar quieto, falar, tem que olhar melhor e tudo mais, não é bem assim, enfim. Bom, na tentativa então, né, de dizer, olha, a eleição aconteceu, de fato aconteceu, a Bíblia fala da eleição, a palavra eleição aparece na Bíblia, a palavra predestinação aparece na Bíblia, não dá para a gente apagar isso aí, não tem jeito. E os arminianos, eles querem propor uma teologia bíblica, né? Então, como explicar então essa palavra, o modo como ela aparece na Bíblia? Os arminianos, eles dizem o seguinte, olha, o que aconteceu na verdade foi a eleição pela presciência. Como foi isso? Como aconteceu isso? Bem, Deus, ele olhou no horizonte histórico, né? Lá na frente ele olhou e ele viu, ele descobriu, por assim dizer, né? Usando uma linguagem humana, ele descobriu quem iria crer e quem iria perseverar. Então o que ele fez? Ele escolheu, ele elegeu essas pessoas com base nesse conhecimento prévio. Ele olhou no corredor da história e viu ali aquelas pessoas que não somente creriam, mas também perseverariam, esse detalhe é importante na doutrina arminiana, e ele então escolheu essas pessoas, aí a eleição pela presciência. É claro que os calvinistas rejeitam essa concepção. É interessante notar que o próprio Santo Agostinho ele dizia, olha, a graça de Deus, ela não procura homens fiéis. A graça de Deus faz, a graça de Deus produz homens fiéis. Deus, ele não olhou no corredor da história e viu quem creria. Ele, em sua presciência, ele viu de antemão em quem ele agiria. É diferente. Por isso, Santo Agostinho dizia, olha, a graça de Deus não procura homens fiéis, mas a graça de Deus produz homens fiéis. Bem, seja como for, uma das bases para esse ensino de Jacó Armínio é o texto de Romanos 8, 29, que fala assim, por quantos que de antemão conheceu, aí vem a presciência, né? Os que de antemão conheceu de antemão, conheceu antes, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, aí vem a sequência normal. Aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a estes também justificou, aí já no versículo 30, né? E aos que justificou, a estes também glorificou. Então essa é a cadeia da salvação. Deus pré-conheceu, conheceu de antemão, e então depois ele os predestinou, e depois os chamou, depois os justificou e depois os glorificou. Alguém vai pensar assim, mas a gente já está glorificado? Aí tem gente que pega esse texto e fala, já estou glorificado, já estou sentado nos lugares celestiais, eu reivindico a minha posição elevada, eu sou alguém de valor. Não tem nada a ver isso também, né? Abrindo outro parênteses aqui. Na verdade, quando o texto fala, a estes também glorificou, isso aqui é uma figura de linguagem muito comum no Novo Testamento, chamada prolepse. O que é uma prolepse? A prolepse é você se referir a um evento futuro como se ele já estivesse acontecido. Qual é o objetivo da prolepse? O objetivo da prolepse é dar um grau elevadíssimo de certeza.
Então, quando algo está para acontecer, vai acontecer e eu sei que vai mesmo, então usa prolepse aqui na linguagem, os diversos recursos literários do Novo Testamento, né? Usa essa figura de linguagem, dizendo, olha, isso já aconteceu, ele já nos glorificou. Tamanho é o grau de certeza que ele vai nos glorificar, que o texto é colocado aqui como se fosse algo já ocorrido. Ele já nos glorificou. Por isso que fala que ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Tem sermão falando, já estamos sentados nos lugares celestiais. Você não está nada, você está sentado aí na sua cadeira, aí na sua casa, na sua poltrona, você não está em lugar celestial coisa nenhuma. Isso é mais um prolepse, falando de algo que vai acontecer. Arrependei-vos porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus não chegou, ele está chegando, é certeza que ele está chegando. Mas não é que ele já chegou, é só olhar a nossa volta, é só você olhar enquanto as pessoas estão morrendo da Covid-19 e você vai ver que o reino de Deus, na verdade, não chegou ainda na sua forma concreta, como a gente espera. Mas, enfim, os arminianos então fazem o quê? Eles dizem isso, olha, Deus conheceu de antemão e então ele predestinou. Bom, quais são os problemas que aparecem nisso aí para a própria teologia arminiana? A própria teologia arminiana, ela cria problemas para si mesma quando ela afirma uma coisa dessas. Então, vou explicar o que eu quero dizer com isso. É claro que todos os sistemas teológicos têm problemas. Não estou dizendo aqui que o calvinismo é isento de dificuldades, que o calvinismo não, ele é perfeito, não tem nenhum nozinho para desatar. Claro que ele tem. Isso é absolutamente normal. Os sistemas teológicos, eles encontram dificuldades e às vezes não tem solução, não tem resposta. E tem que haver humildade. Olha, realmente, isso aí nós não temos como responder isso aí não. E os teólogos de verdade, eles fizeram isso. Vocês estão vendo aqui do meu lado a obra de Armínio. Né? Armínio, tem calvinista que fala mal dele, eu não sei por quê. Porque Armínio era um homem muito inteligente, muito piedoso, um homem dedicado, uma marca dele era muito bondoso. Ele ajudava pessoas em épocas de doenças, ele ia lá numa pandemia como essa, Armínio estaria agora nos hospitais ali, distribuindo máscaras, não sei, fazendo alguma coisa assim. Ele era muito amoroso, muito dedicado e muito consagrado também. Armínio era um pastor consagrado e muito capaz. Essa obra que ele escreveu aqui, eu tenho aqui o volume 1, que eu vou ler um pedacinho depois, é uma obra muito boa. É um pouco pesada, um pouco cansativa, né? Mas assim, tem muita substância. Eu aprendo muito lendo as obras dele. Já li esse volume aqui, agora estou lendo o segundo volume, eu quero ler toda a obra. E são coisas, eu tenho aprendido lições interessantes com ele aqui. Ele é um escolástico, né? Ele não tem assim tanta profundidade exegética. Isso é ponto pacífico, mas isso é uma característica do próprio período histórico, o escolasticismo protestante. Uma marca da época. Nós não podemos atacar o Armínio por causa disso, porque é a própria característica daquele período, né? Mas assim, não é um exegeta, mas nós aprendemos muito. Ele é um pouquinho, mas não é um exegeta tão afiado como João Calvino. Então, as propostas dele, como eu ia dizendo, são propostas que têm problemas. Claro que o calvinismo tem problemas também, estou dizendo aqui. Mas eu quero apontar alguns problemas aqui dessa posição arminiana para que os arminianos e os calvinistas fiquem cientes disso e os arminianos reflitam. Será que quando eu coloco na balança tudo, né? Quando eu coloco na balança os problemas do arminianismo, os problemas do calvinismo, será que não vale mais a pena eu ir para o lado do calvinismo, que é um sistema mais seguro do que o próprio arminianismo? Eu acredito que seja esse o caso. Eu tive que fazer essa análise, essa comparação no passado, né, quando eu era mais jovem, e pastor e teólogo, estudando ainda, né, me formando, eu avaliei tudo e eu decidi que realmente o calvinismo ultrapassa em biblicidade, em fundamentação, muito o arminianismo. Deixa longe. Mas enfim, quais são os problemas com essa posição aqui? No primeiro lugar, os arminianos,
costumam dizer, especialmente o arminianismo mais popular, né, os crentes em geral, assim, que tem uma tendência arminiana e tem raiva do calvinismo. Eles tendem a dizer o seguinte: Deus não faz pessoas para a perdição. Eles dizem isso. Eu até já gravei um vídeo sobre isso aí também no nosso canal. Deus não faz pessoas para a perdição. Que Deus é esse? Se Deus faz alguém para a perdição, então ele é o diabo, ele é um demônio, e pintam um quadro horrível. Onde já se viu Deus ter os seus eleitos, e aí então ele fazer alguém, ele criar alguém para mandar a pessoa para o inferno e tudo mais, e atacam, e xingam, e isso é do diabo, e já me disseram já que eu sou do diabo, e disseram que a minha teologia é do diabo, que o Deus que eu sirvo é o diabo, e Deus dá tudo isso aí. Bom, probleminha aqui com a salvação, com a predestinação, com a eleição pela presciência. A eleição pela presciência acaba criando o mesmo problema. Por quê? Porque, pense bem, Deus vê, segundo o arminianismo, Deus olha no corredor da história, lá na frente, no horizonte, ele vê quem vai crer. Ele vê quem vai crer e vê quem vai perseverar. Legal, então ele escolhe essas pessoas. Aí a pergunta que surge é a seguinte: por que, sabendo disso, já sabendo quem vai crer e quem vai perseverar e será salvo, por que ele cria as outras pessoas? O Salmo 139 diz que é Deus quem forma o bebê no ventre materno. É Ele quem tece cada pessoa no ventre da mãe. Se Deus sabe que aquela pessoa não vai crer de acordo com a presciência dele, e a presciência dele não falha, não tem como a presciência dele mudar. Eu me enganei, esse aqui vai crer. Não tem como a pessoa mudar a sua própria história. A presciência de Deus é fixa, senão não é presciência. Não é um achômetro a presciência de Deus, é certa. Se ele diz que vai acontecer, se ele viu que vai acontecer, é porque vai acontecer. O futuro é certo, dentro do próprio arminianismo. Então, se ele sabe que aquela pessoa não vai crer e vai se manter incrédula e vai rejeitar o evangelho e por fim vai para o inferno, por que ele cria essa pessoa? Por que ele molda essa pessoa no ventre materno, faz essa pessoa vir à luz, chega até a conceder, eventualmente, a graça preveniente, que é um outro fator aí que o arminianismo defende, chega a conceder a graça preveniente para aquela pessoa, inutilmente, né? E faz tudo isso, constrói a pessoa, traz a pessoa à luz e tudo mais, e tudo isso sabendo que a pessoa vai para o inferno. Deus não estaria criando alguém, nesse caso, para a perdição? Ele não está formando aquela pessoa e trazendo ao mundo para a perdição, já que ele sabe de antemão que ela não vai crer mesmo e vai para o inferno? Não seria melhor então não criá-la? Então o arminianismo, com essa posição, acaba criando um problema que ele próprio tenta atacar diversas vezes. Ou seja, ele acaba não resolvendo. Ele tenta resolver um problema e acaba criando outro. Ele tenta resolver um problema e com isso destrói a solução que ele tenta dar para o outro. Outro problema do arminianismo com essa posição. Os calvinistas dizem que a expiação é limitada, ou seja, Cristo morreu pelos eleitos. E aí vai um grande debate. É claro que isso não define a ortodoxia de ninguém. Há calvinistas que creem no universalismo hipotético. O que é o universalismo hipotético? É a expiação ilimitada. O universalismo significa que Cristo morreu por todos, né? Mas os seus benefícios, os benefícios da sua morte, são só aplicados na hipótese de alguém crer. Por isso se chama universalismo hipotético. É o calvinismo de 4 pontos. Então tem calvinistas que creem na expiação ilimitada. Mas os calvinistas mais clássicos, os calvinistas de Dort, eles acolhem os 5 pontos, a tulipa, né? E entre esses pontos, o terceiro ponto é a expiação limitada. Cristo morreu somente
pelos eleitos. Tem lá o seu povo escolhido. Cristo veio para resgatar esse povo. A expiação é limitada aí na sua aplicação. Cristo veio para morrer para essas pessoas. É claro que a morte de Cristo é poderosa para salvar milhares de mundos, né? Mas ela, na sua eficácia, na sua suficiência é infinita, mas na sua eficácia ela só trabalha beneficiando ali os seus eleitos, e Cristo então veio para morrer por essas pessoas. Muito bem, essa expiação limitada. O arminianismo fala, não, a expiação é ilimitada, Cristo morreu por todos, ok. Muito bem, se, no entanto, a eleição é pela presciência, se Deus já viu lá atrás, ele consultou a história, olhou lá na frente e viu quem iria crer e perseverar e ser salvo, surge a pergunta: ele enviou seu filho para salvar quem? Ele enviou seu filho para morrer por quem? Ele já sabia quem creria, já sabia quem perseveraria, já sabia quem seria glorificado e salvo. Logo, quando ele enviou seu filho para morrer por quem? Responda. Ou seja, o arminianismo acaba mais uma vez dando um tiro no próprio pé. Fica óbvio, se Deus enviou seu filho, se a eleição é pela presciência e ele enviou seu filho para salvar, é óbvio que ele enviou seu filho para morrer por aqueles que de antemão ele viu que creriam. Não tem como, não faz sentido. Por que eu vou mandar meu filho para morrer por aqueles que eu sei que não vão crer em nada? Meu filho vai salvar quem eu sei que vai ser salvo. Enfim, essas coisas todas que são levantadas assim, colocam o arminianismo numa situação complicada. Ele tem que explicar essas coisas. Não adianta atacar o calvinismo quando uma doutrina como essa acaba criando os mesmos problemas. Ou seja, o arminianismo acaba não resolvendo nada, né? E ataca o calvinismo em coisas, em problemas que ele mesmo, o próprio arminianismo, tem. Muito bem. Tem uma outra questão um pouco surpreendente ligada a esse problema, ligada ao problema da eleição pela presciência, que eu quero apontar para vocês e que está no primeiro volume das obras de Armínio, que as obras de Armínio, esse volume aqui, volume 1, está aqui no primeiro volume, é uma afirmação de Armínio presente nas 9 perguntas apresentadas pelos representantes do sínodo às suas senhorias, os curadores da Universidade de Leiden. Então ele responde aqui a 9 perguntas aqui, e as suas respostas aparecem, e aqui tem a resposta à pergunta 8, que é assim: os verdadeiros cristãos fiéis e as pessoas eleitas podem perder completamente a fé por algum tempo? Alguma pessoa que tem fé e que a retém pode chegar a um momento em que, se morresse, seria condenada? Essa é a pergunta ligada aqui à perseverança dos santos, à certeza da salvação. Quando Armínio responde isso, aqui na página 350 desse volume aqui, da obra As Obras de Armínio, né, que é aí da CPAD, você encontra a seguinte afirmação que, a meu ver, assusta um pouquinho, né? Enfim, vamos ver aqui. Fala assim: uma vez que a eleição para a salvação compreende em seus limites não apenas a fé, mas igualmente a perseverança na fé, então a salvação envolve a fé e perseverar na fé, segundo ele está dizendo aqui. E uma vez que Agostinho diz que Deus escolheu para a salvação aqueles que ele vê que posteriormente crerão pela ajuda da sua graça precavida ou precedente, e que perseverarão pela ajuda de sua graça subsequente ou consequente, ele cita aqui então Santo Agostinho, aí ele
prossegue na seguinte conclusão: os cristãos fiéis e os eleitos não são corretamente interpretados como sendo as mesmas pessoas. Note bem essa frase aqui, é de arrepiar. Os cristãos fiéis, cristãos de verdade, cristãos mesmo, pessoas salvas, cristãos mesmo. Os cristãos fiéis, salvos, enfim, e os eleitos não são corretamente interpretados como sendo as mesmas pessoas. O que significa isso aqui na teologia de Armínio? Que muitos arminianos não sabem que existe. Muito simples. Ele está dizendo aqui que tem dois tipos de salvos. Existem os salvos eleitos e os salvos não eleitos. Os dois são realmente salvos. Mas qual é a diferença dos dois? Os salvos eleitos vão perseverar até o fim e irão para o céu. Os salvos não eleitos foram salvos por Jesus, Cristo morreu por eles, eles foram redimidos e salvos por Jesus, só que os salvos não eleitos não irão para o céu, porque eles vão abandonar em algum momento. Ou seja, eles são salvos temporariamente, mas são salvos mesmo. Agora, a pergunta que vem é: que raio de salvação é essa que não salvou nada? Que raio de salvação é essa que é uma salvação passageira, ela dura alguns anos? Segundo Armínio, existe isso. Existem pessoas que Jesus salva por um tempo, porque ele sabe que a pessoa não vai perseverar. Então ele salva, mas ele salva só por algum tempo ali, porque aquela pessoa, ela própria vai se dessalvar. Ela é salva, mas ela própria vai abandonar aquilo tudo e ela vai se anular a sua salvação. Então surge aqui uma pergunta, nós ficamos preocupados, dizendo: mas peraí, então na igreja tem dois tipos de salvos? Tem dois tipos de salvos. E como é que eu vou saber? Olha, não dá para saber. Você só vai saber mesmo no dia que você morrer. Não tem como. Eu sou salvo? É salvo. Mas eu sou eleito? Não sei. Não sabe? Não sei. Não sei. Mas você crê em Cristo? Crê em Cristo, então você é salvo. Mas eu não sou eleito? Não sei. Se você é eleito, eu já não sei. Então ele faz uma dicotomia aí, o salvo eleito e o salvo não eleito, que nós ficamos perplexos. Meu Deus, de onde vem isso? Qual é o fundamento de uma coisa dessas? Porque na Bíblia, quando o apóstolo Paulo escreve às igrejas, ele se refere aos irmãos todos como sendo eleitos em Cristo Jesus. E quando alguém apostata da fé, quando alguém abandona a fé, João fala que saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Ele explica isso. Se fossem dos nossos, permaneceriam conosco, mas como não eram dos nossos, eles saíram. Então nós aprendemos na Bíblia que existem pessoas que se conectam temporariamente à igreja, mas nunca foram salvos. Eu mesmo conheci pessoas assim ao longo do meu ministério, estou aí no ministério já há mais de 30 anos, e eu já vi muito isso. Pessoas que se conectaram à igreja, ficaram um tempinho ali e tudo mais, mas não eram crentes de verdade. E aí depois eles ouviram a voz, o chamado do mundo, que era o ambiente a que eles pertencem, e foram para lá, mas nunca nasceram de novo, nunca o Espírito Santo habitou neles, nunca foram justificados, nunca foram lavados, nunca foram transformados. Isso nunca aconteceu com eles. Então foram embora. Já na visão de Armínio, é possível alguém ser salvo, justificado, perdoado, né? Justificado significa basicamente isso, ter a sua culpa removida, foi perdoado, passou a ser habitado pelo Espírito Santo, transformado, é o salvo, se tornou um filho de Deus pela fé em Jesus, mas não é um eleito. Você vê, essa pessoa, ela está salva lá, mas ela não é uma eleita, ela no final vai para o inferno, porque sendo doutada ela vai chutar tudo. Então nós ficamos assustados, porque primeiro isso vai contra o que está escrito aqui. O texto fala: os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem
conforme a imagem do seu filho. E aí vem uma cadeia de coisas. Ele chama, ele predestina, não, ele chama, ele justifica e ele glorifica. Agora, segundo Armínio, existem pessoas que ele conheceu de antemão, crentes que ele conheceu de antemão, mas não predestinou. Aí ele chamou, a pessoa atendeu e creu. Depois que ele chamou e a pessoa atendeu e creu, ele as justificou pela fé, ele as justificou pela fé, elas são justificadas, são crentes, foram salvas, mas ele não as glorificará. É um novo tipo de crente, é um novo tipo de salvo. É o salvo que não vai ser salvo. Acredite se quiser, é o salvo que não vai ser salvo. Por quê? Ele é só salvo, ele não é eleito. Você fala, pastor, de onde esse homem tirou isso? Não me pergunte, eu não sei explicar de onde. Bom, gente, no próximo vídeo, na parte 2, eu vou explicar, vai ser um vídeo um pouco menor, eu vou explicar direitinho o texto de Romanos 8, 29, tá bom? Não deixe de ver.